Eu me chamo Cândida Andrade e venho conversar com vocês a respeito da leitura compartilhada como estratégia para a implementação da comunicação alternativa e aumentativa, que é o tema do Gotas do Conhecimento dessa semana, do Comunicatea. Acredito que aqui todo mundo já escutou. Deve-se ler para uma criança. Mas a gente já parou para pensar por quê? Por que mesmo a gente tem que ler para uma criança? É muito comum também escutar. Deve-se ler para uma criança para que ela aumente seu vocabulário. Ou então para que ela acesse o mundo da imaginação. Bem, essas são respostas, são afirmações válidas. Mas a minha pergunta aqui é por que devemos ler para uma criança? Eu acredito que para a gente formular um raciocínio e responder essa pergunta, antes de mais nada, a gente tem que reformular aquela afirmação tão comum. Na realidade, não é que você deve ler para uma criança. Você deve ler com uma criança. Tudo bem, acho que agora chegou uma nova questão. Como eu vou ler para uma criança que não sabe ler? Agora a gente tem que abandonar o caminho do conhecimento comum e buscar na ciência alguns conceitos que possam nos trazer subsídios para responder a essas perguntas. Na realidade, neste momento, a gente tem que separar a alfabetização do letramento. Eles são processos cognitivos e linguísticos diferentes. Na alfabetização, a gente busca ensinar o sujeito a codificar e a decodificar com base no sistema alfabético. No letramento, o letramento objetiva um bem maior. Através do letramento, as pessoas vão interagir. O letramento busca, na verdade, utilizar a escrita e a leitura nas práticas sociais. Você consegue perceber que é um bem bem maior, né? O letramento, ele também vai trazer o benefício do sujeito aprender sozinho, sem a mediação de alguém. O letramento é uma coisa estudada há muitos anos, desde 1970. E são inúmeros os benefícios do letramento na funcionalidade e na qualidade de vida do sujeito. Devemos aclarar também o conceito de leitura compartilhada. A leitura compartilhada nada mais é do que um termo técnico para aquela prática, ler com uma criança. Com uma criança que não sabe ler ou com uma pessoa que não sabe ler, não necessariamente uma criança. Ele também é uma técnica muito estudada e muito praticada pela escola, principalmente na educação infantil. Os autores recomendam que você utilize a leitura compartilhada desde o nascimento e que seja afincado em 2 pilares. A liderança da criança, o máximo que for possível, porque, claro, um bebê não pode liderar tanto, mas o máximo que ela consiga, e que o adulto seja um adulto paciente para deixar a criança liderar e atento aos comportamentos comunicativos, para que assim ele consiga atribuir linguagem e significado a isso. Devemos frisar aqui que a leitura compartilhada é uma prática, como outras tantas, como, por exemplo, a escrita compartilhada, a compreensão de rima e a literação. Essas práticas, elas visam fazer o letramento emergir. Então, agora, a gente já pode responder a primeira pergunta. Por que a gente deve ler com a criança? A gente deve ler com a criança para estimular o letramento, para que possamos desenvolver o letramento, que é tão importante na vida da pessoa. Agora, a gente vai rumo à resposta da segunda pergunta. Como a gente vai ler com uma criança que não sabe ler, ou com uma pessoa que não sabe ler? Bem, para o nosso público-alvo, que são as pessoas com necessidades complexas de comunicação, essa resposta parece um pouco óbvia, né? Utilizando a comunicação alternativa e aumentativa. Quer dizer, nesse processo pode até aparecer um fantoche, um objeto concreto, mas se você quer realmente que a pessoa, que o sujeito se expresse, é necessário um sistema robusto de comunicação nessa história. Aí vem o casamento perfeito, uma verdadeira simbiose, uma ponte de 2 vias. Tanto a leitura compartilhada vai se beneficiar
da comunicação alternativa, como a comunicação alternativa vai se beneficiar da leitura compartilhada. A leitura compartilhada vai se beneficiar porque a comunicação alternativa vai ser capaz de oferecer para aquelas pessoas que não falam, para aquelas pessoas que precisam organizar o pensamento, para aquelas pessoas que precisam se manter no tema, ou seja, para aquelas pessoas que precisam estimular algum subsistema da linguagem, que ela participe desse processo, como ela tem que participar, de modo interativo. Nesse momento, a gente vai entrar exatamente no tema do Gotas de Conhecimento dessa semana. Como usar a leitura compartilhada para a implementação da comunicação alternativa e aumentativa. Na realidade, a leitura compartilhada vai oferecer ao usuário de comunicação grandes oportunidades para que ele aprenda a linguagem, aprenda a navegar o seu sistema e essa navegação se torne fluida. Na verdade, ela vai dar à comunicação alternativa tudo o que ela precisa, que é consistência com variedade. Sem dúvida, a leitura compartilhada deve ser um processo espontâneo. Mas, para a gente ter essa consistência, é preciso que seja planejado. E aí a gente tem que olhar para o nível de comunicação da criança. E aí, se você não tem nenhuma forma de avaliação, a nossa queridinha é a matriz de comunicação. A gente tem que saber como essa criança interage com livros e materiais gráficos. Sim, porque não necessariamente será livro. E a gente tem que focar muito nesse adulto, né? A gente tem que saber se esse adulto está confortável nessa posição de lidar com a modelagem do sistema. Muitas vezes ele tem um sistema dele. E com o livro, com o que estimular. A gente precisa treinar muito para que esse adulto se torne um parceiro de comunicação ideal, que consiga motivar, trazer graça e que não fique, que não leve esse processo para uma coisa robótica. Claro que isso vai depender muito do borogodó do parceiro de comunicação. Mas a gente pode dar umas dicasinhas que podem ajudar e podem levar a pessoa à excelência. Primeiro, a gente aconselha que a modelagem seja aberta ou de perspectiva. A não ser que você seja muito bom, você pode, muito desenrolado, você pode usar a modelagem estruturada. Mas muito cuidado para não trazer um mormaço para tudo isso. Podemos falar também dos recursos. A gente pode lançar a mão de uma prancha temática, que junto com a história social pode modelar um comportamento. Ou então, ela pode dar conhecimento prévio a um assunto que precisa de previsibilidade. A gente também pode lançar mão de uma prancha específica para a leitura. E assim, proporcionar ao nosso usuário uma participação interativa na rodinha de leitura da escola dele. Agora vem o ápice. A gente pode e deve usar o vocabulário essencial e as pranchas com letras para usar a criatividade. A gente pode até mudar o conteúdo do livro. O autor não vai se estressar. E aí, a criatividade é o limite. Vale tudo. Vale você usar livro acumulativo, livro que enfoque apenas uma palavra, livro que enfoque comportamento, livro que enfoque a função comunicativa, catálogos, propagandas, até livros que a gente faça. Vale também você fazer, deve você fazer comentários, dar opinião, fazer uma pergunta, mas não precisa virar um questionário. Estimular, por fim, o que você acha que diante do nível de comunicação daquela criança, ela precisa. Só não vale tornar esse momento uma demanda. Porque senão a gente vai prejudicar o letramento, que é uma habilidade e uma necessidade para o indivíduo. Eu sei, de mãe para mãe aqui, as coisas com nossos filhos parecem caóticas, mas é necessário calma para que haja um aprendizado seu e dele. A atenção plena parece que ela não existe, mas a gente escuta com o ouvido. Pare, escute e observe.
A atenção plena ela vai chegar. E o letramento, nem se fala.